sou o pastor Ivon Silva e a Igreja Evangélica Neotestamentária do Jardim Vila Rica, em Vargem Grande, está transmitindo pelo canal YouTube as mensagens ali produzidas. E hoje eu te convido para que juntos vamos ouvir a mensagem com o diácono Eudes de Almeida. E ele fala sobre a necessidade de um relacionamento com Deus. Eu te convido, se você gostar, dá um like, comenta, inscreva no canal, para que a nossa mensagem ou a mensagem de Deus possa alcançar outras pessoas em outros lugares. Relacionamento. Então, o nosso relacionamento com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é baseado no quê? Pela fé, né? Pela fé. Então, todo aquele que quer ter um relacionamento com Jesus Cristo, ele precisa ter fé, ele precisa obedecer, ele precisa amar a Jesus Cristo, né? Então, o relacionamento com Deus, ele começa pela fé, né? E vamos até Hebreus capítulo 12. Desculpa, Hebreus não, vamos primeiro em Gênesis. Gênesis capítulo 12 e o verso 12, do verso 1 em diante, tá? Gênesis, desculpa, capítulo 12, do verso 1 até o verso 4. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenava o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, eu quero começar falando um pouco do relacionamento de Abraão. E esse relacionamento que Abraão tinha com Deus, ele era baseado principalmente na fé. Principalmente na fé, né? Então, Deus chega para Abraão, ou nesse caso aqui antes, né, Abraão, Deus chega para Abraão e diz a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, nós podemos perceber que Abraão aqui, ele recebe uma ordem direta de Deus para que ele saísse, né, da tua parentela e fosse adiante para uma terra que Deus ia mostrar a ele. Então nós podemos perceber que Abraão, ele tinha um relacionamento muito profundo e muito íntimo com Deus. E ele nem questiona, né? Ele sai, né, e começa a sua jornada, a sua caminhada. Então, Abraão, né, que mais tarde ele troca o nome, ele vai para Abraão, ele é considerado como o pai da fé, né? Em Hebreus capítulo 11, ele entra na galeria dos heróis da fé. Então, Abraão é chamado pai da fé, amigo de Deus. Então, nós podemos perceber aqui que o relacionamento, ele precisa ser um relacionamento com muita obediência, né? Precisa ser baseado na obediência. Então, aquele que quer ter um relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, ele precisa entender, tá? Ele precisa entender que ele precisa ter uma vida em obediência ao Pai. Então, os meus relacionamentos, os nossos relacionamentos,
aqui na terra refletem com os meus relacionamentos com Deus. Então eu preciso, se eu quero seguir a Cristo como meu legítimo Salvador, eu preciso ter um relacionamento íntimo com Deus, né? E Jesus Cristo, antes, né, ele já tinha esse relacionamento com Deus. E a partir do momento que ele vem a essa terra, ele continua esse relacionamento com Deus. Em Marcos capítulo 12, o verso 30, Marcos capítulo 12 e o verso 30, diz assim: ame, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Então esse é o primeiro mandamento de Deus, né? Ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, se você quer ter um relacionamento com Deus, com Jesus, você precisa amar, tá? Amar a Jesus Cristo. Então, ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Então, o relacionamento com Jesus, ele começa aprendendo e aceitando a sua condição, a condição de amá-lo, né? Amar. Em Mateus capítulo 6 e o verso 33, Jesus Cristo fala: mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então nós podemos perceber que Cristo, ele não tomava nenhuma decisão sequer sem antes conversar com Deus, ou seja, com o seu Pai, né? Então, Jesus Cristo, ele tinha um relacionamento íntimo e profundo com Deus, tá? Íntimo e profundo com Deus. Em Lucas capítulo 23 e o verso 46, olha só o que nós podemos entender e perceber em Lucas capítulo 23 e o verso 43. Evangelho de Lucas capítulo 23 e o verso 46. Diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então, até mesmo na hora da sua morte, ele não perde o relacionamento que ele tinha com o seu Pai, com Deus, né? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Então nós podemos perceber e entender como é importante nós termos um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, né? O próprio Jesus Cristo nos deixa como exemplo o relacionamento que ele tinha com o Pai. Então, da mesma forma, Jesus Cristo quer que cada um de nós tenhamos esse mesmo relacionamento com Deus. Em Marcos também, capítulo 1, em Marcos capítulo 1 e o verso 35. Marcos capítulo 1 e o verso 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Olha só como Jesus Cristo, ele tinha essa intimidade íntima e profunda com Deus. Então, a todo momento, ele buscava a presença do Pai, né? Ele orava, ele ia curar enfermos, depois ele orava, antes de fazer as suas pregações, né? Ele orava, pedia orientação a Deus. Então, nós podemos entender aqui como é importante o relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E como é que eu consigo ter esse relacionamento íntimo e profundo com Deus? Primeiramente, eu preciso aceitar a Jesus Cristo. Eu preciso crer em Jesus Cristo. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus Cristo.
Então, a partir do momento que eu entendo e creio que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, entrego a minha vida a Jesus Cristo, a partir desse momento, eu tenho uma intimidade com Deus. Eu passo a ter um relacionamento com Deus. Então, todo aquele que quer ter um relacionamento com Deus, é necessário que ele entregue a sua vida a Jesus Cristo como seu legítimo e único Salvador. Um pouco mais, vamos até Lucas capítulo 9 agora. Lucas capítulo 9 e o verso 23. Esse verso é conhecidíssimo. E o próprio Jesus Cristo fala uma condição para segui-lo. Então, em Lucas capítulo 9, o verso 23, diz assim, o versículo: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus Cristo fala, né? Se alguém quer vir após mim. Então, essa pessoa que quer ter esse relacionamento com Jesus Cristo, ele deve vir após ele. Não é na frente de Jesus Cristo, mas atrás, após ele. Porque quem anda após, né, segue os passos, repete os atos de Jesus Cristo, né? Ou seja, faz o que o outro está fazendo. Então, é isso que Jesus Cristo está nos falando, né? Se alguém quer vir após mim, ou se alguém quer ter um relacionamento íntimo comigo, né? A si mesmo se negue. Então, eu preciso me negar, eu preciso aceitar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, eu preciso ter esse relacionamento com Jesus Cristo. Então, muitas vezes, o que ocorre, principalmente quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando nós somos cristãos, ou até mesmo, né, aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu legítimo Salvador. Então, tem muitas coisas, né, que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Né? Tem muitas coisas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Então, o que eu devo fazer para melhorar o meu relacionamento com Deus? Quais são os benefícios de ter um relacionamento com Deus? Nós sabemos que hoje em dia tem muitas coisas que, se nós pararmos para dar mais valor àquilo, né, que nos distancia, podemos assim dizer, do relacionamento com Cristo, tem muitas coisas, né? Por exemplo, muitas vezes a pessoa dá muito mais valor ao celular do que à palavra de Deus. Já pararam para pensar nisso? Muitas vezes nós damos mais prioridade, né, ao uso do celular do que ter um relacionamento com Deus, né? A questão do valor, né? Nós damos muito mais valor às coisas que são seculares, né? As coisas que são do nosso dia a dia, e muitas vezes isso é muito perigoso. Isso traz danos terríveis ao nosso relacionamento com Deus. Isso traz danos terríveis. Então, muitas vezes o problema não é o celular, o problema é o valor que eu dou. Quando eu falo valor, eu estou me relacionando à questão do tempo. Qual é o tempo que eu tenho disponível para o uso do celular, né? Qual é o tempo que eu dedico ao uso a ele? Então, muitas vezes, esse tempo que eu me dedico demais ao uso do celular, isso me rouba o meu tempo. Isso interfere no meu relacionamento com Deus, né? Isso interfere no relacionamento com Deus. Então nós temos que estar atentos a isso. E fora o exemplo do celular, isso tem muitas outras coisas, né? E se nós não pararmos para
nos atentarmos em relação a isso, nós podemos muitas vezes desviar do foco. E o foco é Jesus Cristo. E a Samara colocou aqui, né? Seguir a Jesus Cristo é o mais extraordinário projeto. Então, para eu seguir a Jesus Cristo, ter esse relacionamento com Deus, eu preciso compreender isso, né? Eu preciso compreender tudo isso. Eu preciso obedecer a Deus, assim como Abraão também obedeceu, né? Então, se eu quero ter um relacionamento, podemos assim dizer, de um alto nível com Deus, eu preciso obedecer a tua palavra. Eu preciso meditar na sua palavra. Como é que eu vou ter um relacionamento com Deus se eu não medito na sua palavra? Como é que eu vou ter um relacionamento com Deus se eu não oro buscando a direção de Deus? Ou o meu relacionamento é simplesmente vir à igreja, sentar aqui, ouvir a palavra de Deus e ir embora? Esse relacionamento com Deus não funciona. O relacionamento com Deus é mais profundo, é algo que vai além disso. Eu preciso meditar na palavra de Deus todos os dias, né? Parece que orar é uma coisa mais fácil, né? Ah, fulano, você ora todos os dias? Ah, oro sim, né? Eu oro. Parece assim, falando assim de uma maneira mais simples, parece ser mais fácil, né? Mas e a leitura da palavra de Deus? Ah, você lê todos os dias a palavra de Deus? Não leio, né? Então, como é que a pessoa vai ter um relacionamento com Deus se ela não medita na palavra de Deus? Ela não tem esse relacionamento com Deus, né? Então, eu preciso entender isso. Então, como é que eu melhoro o meu relacionamento com Deus? Isso vai depender da minha disposição em romper tudo aquilo que me bloqueia, para que eu possa ter esse relacionamento com Deus, né? Eu preciso separar, deixar de lado tudo aquilo que me atrapalha a ter um relacionamento com Deus. O pecado, por exemplo, atrapalha eu ter um relacionamento com Deus, né? Muitas vezes eu ouço a palavra de Deus 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas eu não consigo tomar a decisão. Por quê? Eu estou dando mais valor, mais crédito às coisas mundanas do que a palavra de Deus. Então, para eu ter esse relacionamento com Deus, eu preciso fazer uma escolha. E essa escolha é seguir a Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo como meu legítimo Salvador. Aceitá-lo, né? Reconhecer que sou um pecador. Reconhecer que preciso ter um encontro real e verdadeiro com Deus, né? A partir do momento que eu entendo isso, a partir do momento que eu entendo que eu sou um pecador e entendo que eu preciso mudar a minha condição e entrego a minha vida a Jesus Cristo, eu passo a ter um relacionamento com Deus, né? Jesus Cristo hoje te chama para ter um relacionamento pessoal com Ele, né? Hoje Jesus Cristo, Ele está te ofertando para que você possa fazer parte dessa família, né? Está te chamando para você ter um relacionamento com Deus. Então você precisa entender qual é o plano que Deus tem na sua vida hoje. Qual foi o propósito de Deus ter trazido hoje nesse lugar? É porque Ele quer ter um relacionamento com você, né? Ele quer ter um relacionamento com você. Então era isso, irmãos. Que Deus possa completar essas palavras em nossos corações e que Deus possa nos abençoar e fortalecer todos os dias da nossa vida. Amém.